Que vinho é aquele que estão fazendo naquela região tão distante, daquela região tão diferente? Eu acho que não tem setor no Brasil que tenha mais concorrência que o vinho. Não tem, porque tem vinho do mundo inteiro dentro do Brasil para concorrer com o vinho brasileiro. Não foi assim um caminho, não foi assim uma bela ideia, na realidade foi uma busca por uma nova cultura. Realmente vender vinho é muito fácil, só os primeiros 200, 300 anos é que é um pouco difícil. Depois, quando pega a marca no mercado, a gente consegue seguir. E a gente está nessa fase de crescer marca. Queria dar na arquitetura o terroir da vinícola. O que é isso? É dar a cara da campanha gaúcha para a vinícola. Uma coisa sempre festa, né? Você está trabalhando sempre com festa. Bom, a ideia surgiu em diversificar as atividades aqui na região e na família, vamos dizer assim. Então a gente buscou alternativas, procurando outras atividades que poderiam ser colocadas na terra com o intuito de entregar o produto final. A primeira ideia inicial eram as oliveiras, né? Aí depois não se tinha tanto suporte técnico em relação às oliveiras, que até hoje tem mais, e aí se partiu para a uva. Achei interessante tudo, mas era uma coisa muito distante da nossa realidade, porque aqui não existia nada assim, né? Nessa época de pesquisas, etc e tal, a gente começou a ver que a metade sul do Rio Grande do Sul já estava sendo reconhecida com um ótimo terroir para a vitivinicultura. E foi aí que nós entramos na onda. E também pelaquela paixão pelo vinho, né? O vinho é algo apaixonante, é algo que você se encanta, tem esse lado todo muito glamuroso do vinho. A gente buscou o apoio da Embrapa, Uva e Vinho, que é de Bento Gonçalves, né? Que nos deu o maior apoio. Veio aqui, avaliou o terreno, o clima. O vinhedo foi implantado em 2002, 2013 e 2004, em 3 etapas, vamos dizer assim. A gente importou as mudas da França e da Itália e foi uma coisa lenta. 3 anos para o início da produção comercial, vamos dizer assim, né? No começo a gente vendia uva, porque não tinha como vinificar, a gente não tinha a vinícola. Depois, num segundo momento, a gente teve parceiros que vinificaram para a gente, né? A gente arrumou uma assessoria de um enólogo francês que esteve aqui conosco durante uns 4 safras, mais ou menos, o Michel Fabre. Quando você pega aquela primeira garrafa nas suas mãos, você fica imaginando todos aqueles anos que passaram, que você ficou desenvolvendo aquele projeto, é uma satisfação muito grande. Isso é uma sensação muito boa, né? A realização de um sonho, vamos dizer assim, que começou há quase 10 anos atrás. Para nós, para a família, até para a cidade em si, que é uma cidade pequena e era uma coisa completamente nova, aquilo foi uma satisfação. Implantar um vinhedo é muito caro e também você construir uma vinícola também. Então trabalhamos alguns anos só com a parte dos vinhedos e nós construímos aqui a vinícola, começamos as obras em 2012. Eu trabalhava na parte comercial de uma empresa de jogos, eu trabalhava com arquitetura, e aí a gente começou aos pouquinhos a se envolver com essa questão da vinícola. E foi bem na época, em 2012, começou a construção da vinícola. O pai e a mãe começaram a propor para a gente vir para cá também. Portugal, na época, estava passando por uma crise, e a gente começou a se envolver cada vez mais para a questão da vinícola, e acabamos vindo. Quando a família decidiu partir para o financiamento e construir a vinícola própria, o negócio deu um salto. E aí foi uma conversa entre toda a família que, para dar esse salto, a família teria que estar um pouco mais envolvida e nós decidimos dar esse salto de Lisboa para Itaqui para ajudar no negócio da vinícola. Teve 2 pontos que eu pensei muito durante a criação do projeto.
Um foi, aqui na região, as pessoas não costumam ir a vinícolas, não sabem como é que é o funcionamento de uma vinícola, né? Então, a gente pensou muito que as pessoas, quando chegassem na vinícola, pudessem ter uma visão de como é que é a vinificação, como é que funciona, de onde vai, para onde vai. Então, ter essa abertura, que fosse tudo muito amplo, muito aberto, para as pessoas poderem ver isso. E não só isso também, mas como a vinícola é uma vinícola familiar. São poucas pessoas trabalhando aqui dentro, então a gente tem que ser muito ágil para poder ver o que está acontecendo, o que não está acontecendo, tudo muito integrado. Nós somos uma vinícola moderna, com máquinas modernas, com tudo que há de melhor na tecnologia, então acho que a gente tem que transparecer que nós somos uma coisa moderna. Mas, ao mesmo tempo, eu tentei trazer essas características da região, dessa rusticidade do couro, do concreto e da madeira, para dentro da vinícola. Posso dizer que a Hortência é a que representa a vinícola. Além de ser dela e das filhas, a propriedade da vinícola, eu ajudo, as minhas filhas também participam e ajudam, o Pedro mais intensamente na área comercial, mas quando fala em vinícola Campos de Cima é Hortência. Eu sou muito preocupada com essa parte estética, realmente, uma coisa que eu gosto de tudo muito organizado. Mas a vinícola eu acho charmosa, acho bonita e principalmente a parte tecnológica tem tudo que é necessário para nós desenvolvermos um bom trabalho, para desenvolvermos vinhos de qualidade, que foi exatamente essa a preocupação minha e do Zeca desde o início. Essa região, que é a região da Campanha Gaúcha, né, já tem 17 vinícolas aqui na região e ela realmente foi escolhida pelas características ótimas para produzir vinho. Diferente de outros lugares que, por influência cultural, vamos dizer assim, foi iniciada essa produção de vinho. Aqui não, aqui foi uma coisa que se avaliou clima, que tem a característica de frio no inverno, seca no verão. Então, ele tem que dar todas as condições do amadurecimento fenólico da uva para produzir o vinho de maior qualidade. Tanto que nós só produzimos vinho premium. Nós não queríamos fazer um vinho a mais, nós queríamos fazer realmente um bom vinho. Nossos vinhos, a maior parte, são tudo assemblagens. A gente busca o melhor de cada um e faz a mistura e faz os vinhos. Em algum ano excepcional, que a qualidade da uva está muito acima, se faz um varietal. As safras, elas determinam muito a qualidade da uva naquele momento. Mas a Viognier, por exemplo, é uma uva branca que se adaptou muito bem lá na nossa região, tanto que todos os anos a gente tem vinificação de Viognier. A Taná, sem dúvida alguma, é uma outra uva que a gente, todos os anos, temos excelentes colheitas. A Syrah é uma uva também que se mostra muito bem. E a Ruby Cabernet, que é uma uva que poucas pessoas têm. Eu acho que uma das poucas vinícolas que tem a Ruby Cabernet somos nós. Agora a gente está com essas novas castas brancas também, Arinto, Alvarinho e Assyrticus, que são castas que têm uma acidez muito presente. O primeiro vinho elaborado aqui na vinícola foi um rosé. Eu gosto muito de vinho rosé. E eu acho que o Brasil tem a cara de vinho rosé, porque o Brasil é um país quente, calor. O vinho rosé tem esse lado, né? Alegria. E tem o Prometido. É um vinho excepcional da safra 2020. Realmente foi um vinho que nós tomávamos e falávamos assim, esse vinho é dos deuses. Aí o Pedro veio com todo um papelzinho escrito para mim e era Prometido, em homenagem a mim e ao Zeca, porque nós temos uma historinha, eu e o Zeca, de quando nós nascemos. O pai do Zeca fez uma brincadeira com meu pai, me prometendo em casamento ao Zeca. E foi uma coisa que deu certo. Foi uma paixão, uma relação assim, de 50 anos que deu certo.
Comercialmente falando, é um negócio difícil ainda e que tem os seus altos e baixos. Nos primeiros anos há um crescimento, porque nós não tínhamos nada e que é fácil ir crescendo no início. Esse crescimento teve o seu apogeu nos anos da pandemia. Os anos da pandemia, comercialmente, para o vinho nacional, foram anos onde as vendas explodiram bastante. E agora, meio que recuaram para os níveis pré-pandemia, para os anos de 2019. É um desafio ainda, a gente precisa de vender mais, não se pode dizer ainda que é viável 100%, porque nós ainda estamos em processo de crescimento e precisamos de crescer mais. Realmente não é um negócio fácil, por dois motivos, eu acredito. Um, que nós estamos fora da rota dos vinhedos da Serra, que é um local mais turístico, não só pelos vinhedos, mas muito pela proximidade de Gramado e Canela, que o pessoal já vai a turismo para aquela região, está ali do lado, já visita o Vale dos Vinhedos, que tem uma do lado da outra. Aqui não, aqui as distâncias são outras, né? Vai visitar uma vinícola aqui, vai andar 100 quilômetros para poder visitar a próxima. Então, tudo isso dificulta, não só para nós, como para todos aqui da região. E, claro, a concorrência, aí eu acho que é para todo vinho brasileiro, a concorrência do vinho estrangeiro, importado, e principalmente aqui do vinho argentino, porque estamos do lado, né? Então, a concorrência é direta e diária. A região da Campanha tem sensivelmente a área da Suíça. Tá? Eu dou sempre o exemplo da Suíça para terem um termo de comparação. É de um pequeno país da Europa. Então a região da Campanha não é como, por exemplo, a Serra. A Serra tem uma grande vantagem para quem visita, que lá está, que num dia consegue visitar 10 vinícolas, se for o caso, numa região lindíssima. Nós aqui também temos uma região bem bonita, mas muito diferente. Lá é Serra, aqui é o Pampa, é a planície a perder de vista, com distâncias grandes. Então quem vem para a região da Campanha vem ou deve vir com um pensamento um pouco diferente, com um pensamento um pouco mais de desligar o stress da cidade, o stress do dia-a-dia, de estar imerso na natureza. Então a ideia é vir, conhecer, ver o que é que cada cidade oferece. Existe muita história aqui nesta região. As pessoas que não conhecem a região da Campanha não têm ideia do que é essa região aqui. Características diferentes, alimentação diferente, paisagem diferente. Os Pampas é muito diferente, né? Porque é uma planície, assim, pôr do sol aqui é lindíssimo também. Você tem que gostar um pouco de natureza, né? As vinícolas da Campanha Gaúcha hoje em dia estão desenvolvendo um turismo muito assim interessante, proporcionando experiências muito interessantes para as pessoas que vêm de fora. E nós recebemos sempre, eu me impressiono, vem pessoas assim de todo o Brasil, descem em Uruguaiana, alugam um carro e começam a fazer toda a Campanha Gaúcha. A Wine House é uma casa que a gente tem um pacote, que é o pernoite, a visita à vinícola, monitorada normalmente pelo Pedro, pela Hortência, e degustação. Nós começámos junto com a região da Campanha Gaúcha, somos um dos associados fundadores da Associação dos Vinhos da Campanha, que hoje são 18 associados, é uma região já uma indicação geográfica desde 2020, com 44 mil km², daqui de Itaqui até Bagé. É uma região que hoje já é a segunda maior produtora de vinho fino do Brasil e nós tentamos cada vez mais dar a conhecer a nossa região e os nossos vinhos da nossa vinícola também. A indicação de procedência, para quem conhece, quem aprecia vinho, quem conhece vinho, sabe que é algo muito importante, porque ele agrega muito valor, ele é o reconhecimento daquele seu terroir. E para o teu vinho ter o selo, ele passa por uma análise rigorosa, muito séria, então é muito importante. E para exportação, sem dúvida alguma. Uma indicação geográfica, o que indica é uma mistura entre a região, entre a geografia do local e um produto específico que tem as características típicas daquele local. Quando a gente fala de champanhe, champanhe é o nome de uma região, é uma indicação geográfica. Se a gente diz vinho do Porto, isso é uma indicação geográfica, vinho do Douro. Enfim, tudo isso são nomes de regiões que
que já têm séculos de existência como indicação geográfica e que na cabeça das pessoas já até associam o nome da região ao nome de um vinho. Nós começámos em 2020, lançando os primeiros vinhos para o mercado com campanha gaúcha, no selo, em janeiro de 2021. Então, estamos há muito pouco tempo com o nome Campanha Gaúcha como indicação geográfica no mercado. Então, no caso, os vinhos da campanha têm características típicas não só por causa do clima e do solo, que aqui nesta região são muito propícias para a produção da uva vitivinífera, como também das pessoas que aqui produzem o vinho, da gastronomia, tudo isso tem influência no estilo de vinho que aqui é feito, que já é reconhecido como indicação geográfica pelo INPI aqui no Brasil. Eu não estou sozinha, nada eu faço sozinha aqui. Tudo tem a mão de todos. Todos trabalhamos em conjunto, todo mundo palpiteia, todo mundo dá uma bicadinha. Tudo que é sociedade é difícil, né? Envolvendo família, eu acho que é mais difícil ainda. Então, cada um tem seu setor, trabalha no seu setor e a gente leva o melhor possível, né? Até porque isso é uma coisa para gerações, mais para os netos e assim por diante. Então, a gente iniciou o processo, mas a sequência vai ser na família, vamos dizer assim. E tem pessoas, graças a Deus, que nos ajudam, que fazem parte da família, dá para dizer assim, né? Tem as pessoas que trabalham com a gente, participam de tudo. Você tendo essa equipe bem formada, todos tendo o mesmo foco, fica mais fácil. Eu acho que sozinho a gente não faz nada. A gente faz reuniões semanais, assim, de planejamento. Então, eu estou sempre presente nessas reuniões semanais para a gente tentar pensar mais a longo prazo ou como solucionar algum problema. É muito bom, né? Porque a gente está sempre junto, mais ou menos pensamos da mesma forma, mas também é cansativo porque a gente não para de trabalhar nunca, né? Tá sempre, a gente está no domingo ao almoço, está falando de trabalho, todo momento a gente está falando de trabalho e não se para muito com isso. A gente trabalha bastante a questão familiar, né? A questão depois de uma sucessão, né? É de geração em geração e eu acho que eles vão ter o gosto também como a gente tem pelos vinhos e pela vinícola. Eu gostaria muito que um dos meus netos, uma das minhas filhas, os meus genros, a minha família, desse continuidade a esse projeto. Esse momento que você tem que se desgarrar dos teus filhos. É a pior parte de estar aqui. Quando chegou esse momento de mandar no segundo grau para Porto Alegre, naquela época, eu e o Zeca não podíamos mandar para Porto Alegre, não tínhamos como dar uma assistência grande em Porto Alegre, então elas foram para São Paulo, até porque lá em São Paulo tinham meus pais, tinham minhas irmãs. Para nós, assim, era muito mais tranquilo, porque eu não me animava de deixar minhas filhas com 14 anos morar em Porto Alegre sozinhas, sabendo que nós não poderíamos estar todo momento lá. Então, foi um momento difícil. Gente, quando elas saíram, assim, sabe, aquela tristeza, assim, porque você sabe que você não vai ter aquele convívio diário mais com elas, aquilo para mim foi muito difícil. Eu acho que Hortência e o Zeca tiveram sorte, vocês dois, porque os seus filhos voltaram para a cidade. Coisa que a maioria da garotada, quando sai daqui para estudar fora, conta-se nos dedos das pessoas que voltam, a garotada que volta. Hoje
As pessoas estão voltando muito mais para o interior, né? Profissionalizando os grandes centros e acaba retornando para o interior. Tem um filho nosso, o mais velho, o Matias, que está agora nos Estados Unidos, né? Foi para fazer high school lá. Esses dias ele cogitou de ficar mais um ano. Então, para nós já aconteceu isso que com a Hortência aconteceu há alguns anos atrás, conosco aconteceu esse ano, né? Essa separação do nosso filho mais velho. A educação aqui é complicada. Tem um limite da oferta? Acho que hoje em dia a gente tem alguns outros recursos, assim, que é uma coisa, mas independente, em algum momento vão sair, né? Hoje em dia a gente de repente consegue que saia um pouco mais tarde, mas acabam normalmente, até hoje em dia tem faculdade aqui também, mas tem poucos cursos, então provavelmente, a não ser que excluam alguns cursos daqui, acabam vão ter que sair em algum momento, né? Já tem faculdade de agronomia aqui, tu pode até fazer, mas tem que sair. É bom ser. A experiência de sair da família e se virar sozinho, tem os riscos, tem sempre risco em tudo, né? Mas essa experiência é uma coisa que faz a pessoa amadurecer muito, crescer muito com isso aí. Amor Emil. Bonitinho, pega a tua água. Saúde. Brinde, Joaquimzinho. Tchim. Saúde. O Joaquim vai contar a sua vida. A gente tem a visão que isso não é para uma geração, né? Isso é para as próximas gerações. Então, alguém vai ter que assumir isso mais adiante, e carregando e levando para frente, né? Eu e a Manu somos a segunda, não é? A primeira geração é a Hortência e o José, que são os pais da Manu. Que é um atrativo também, quem vem ver a campanha gaúcha, quem vem conhecer a região da campanha produtora de vinhos, em todas as vinícolas que for, vai conhecer a primeira geração. E isso é muito bonito, não tem preço, porque vai poder daqui a uns anos dizer, olha, eu conheci os fundadores da vinícola Campos de Cima, não é? Da vinícola tal. É algo muito bonito hoje de conhecer a região em função disso também. A gente não pode trabalhar só com paixão. Você tem que trabalhar com a paixão, focando no negócio. Mas o vinho, o que move o mundo do vinho, eu posso dizer que é muito a paixão. A gente conheceu, nesses anos que a gente está envolvido com vinho, muita gente no Brasil inteiro, fora do Brasil. Então, isso também tem o seu valor, vamos dizer assim, esse relacionamento que tu conhece pessoas diferentes de vários lugares. Não tem como tocar a paixão sem pensar no negócio, né? Mas é paixão, é uma coisa assim que a gente curte bastante, está sempre tentando provar também coisas diferentes, pensando, tá provando um vinho, às vezes vai para Portugal, por exemplo, ver coisas de vinhos diferentes, alguma coisa que já começa a pensar o que a gente poderia fazer aqui também. Então a paixão move o negócio, né? Há muita barreira. E então tem que ter paixão para continuar, para ultrapassar mais essa, dar mais um salto, ultrapassar outra barreira e seguir em frente e tentar dar a conhecer o que a gente produz, que realmente vale muito a pena conhecer aqui os vinhos da campanha gaúcha e os da Campos de Cima, obviamente. Eu me sinto muito honrada em fazer parte de um projeto que praticamente mudou a história do vinho brasileiro. Porque quando nós iniciamos esse projeto, se você pensasse em vinho brasileiro era a Serra Gaúcha. Hoje a Campanha Gaúcha é a segunda maior produtora de vinhos do Brasil. E nós fazemos parte de todo esse projeto.